Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os meus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis, dizendo, vive o Senhor, porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o, a sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente, certamente os seus governadores amam a vergonha, um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Capítulo 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige este juízo, visto que fostes um laço para Mispá e rede estendida sobre o Tabor. Os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim, e Israel não se esconde de mim. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Então irão com os seus rebanhos e com o seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora, em um só mês, os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Aven, depois de ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, manifestei o que está certo. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Portanto, a Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria, e enviou ao rei Jarebe. Mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho à casa de Judá. Eu o despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão.
Capítulo 6. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue. Como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Capítulo 7. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade. E o ladrão entra, e a horda dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas, depois que amassou a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com frascos de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno na sua emboscada. Toda a noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram à força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele, e não o sabe. E a soberba de Israel testificará diante dele. Todavia, não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isto, porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu, os farei descer. Castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os corrigi, e lhes esforcei os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem à espada os seus príncipes, por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Capítulo 8. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá, como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou.
A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque isso vem de Israel, um artífice o fez, e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semearam vento e cegarão tormenta. Não haverá seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer, porque subiram à Assíria como um jumento montês por si só. Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei, e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes, porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador, e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Capítulo 9. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhe serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmos. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança, espinhos crescerão nas suas tendas. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também haverá grande ódio. Efraim era o vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado num lugar aprazível. Mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos.